Ele faz essa pergunta. Agora que começou. Tudo bem. Então, só para quem vai ouvir gravado, né? Lacan vai entender, vai tentar dizer alguma coisa agora do que é isso de compreender, né? A pergunta é: onde está a compreensão quando compreendemos? Quando acreditamos compreender? 248. Na página 240. A compreensão que nós sabemos responder aquilo que o outro demanda. Então, será que a gente sabe responder aquilo que o outro demanda? É na medida em que acreditamos poder responder à sua demanda que estamos no sentimento de compreender. Então, se a gente acredita que é possível responder à demanda do outro, é que a gente fica nessa história de compreender. Sobre a demanda, no entanto, sabemos um pouco mais do que esta abordagem imediata. Sabemos precisamente disto, que a demanda não é explícita. Ela é mesmo muito mais que implícita. Ela é oculta para o sujeito. Ela é como algo que deve ser interpretado. E é aí que reside a ambiguidade. Aí agora, no final dessa página, ele diz assim: a dificuldade das relações da demanda do sujeito com a resposta que lhe é dada se situa mais adiante, num ponto absolutamente original, aonde tentei levá-los mostrando a vocês o que resulta no sujeito que fala do fato, eu o exprimi assim, de que suas necessidades devem passar pelos desfiladeiros da demanda. Então, o sujeito humano é isso, as necessidades passam pelo significante, né? Neste ponto original, daí resulta que tudo aquilo que é no sujeito que fala tendência natural tem que se situar no mais além e no mais aquém da demanda. Num mais além, que é a demanda de amor, num aquém, que é o que chamamos o desejo, com aquilo que o caracteriza como condição e que chamamos de sua condição absoluta na especificidade do objeto a que ele se refere, a objeto parcial. Tentei mostrá-lo a vocês como incluído desde a origem nesse texto fundamental da teoria do amor, que é o banquete, como a galma, na medida em que o identifiquei também ao objeto parcial da teoria analítica. Então, começa que Lacan já traz aqui esse fato que ele fala muito lá no seminário sobre o desejo. O objeto é sempre parcial. Então, não existe nada que responda à demanda do sujeito pela própria natureza da pulsão, que é essa força constante e que nada nada abarca, né? Pretendo hoje fazê-los tocar nisso novamente por um breve repercurso do que há de mais original na teoria analítica, a saber, as tríebe, as pulsões e seu destino. Poderemos em seguida deduzir o que daí decorre quando ao que nos importa, saber o drive interessado na posição do analista. Então, que drive que é esse, né? Vocês se recordam de que foi neste ponto problemático que eu usei Shea da última vez, na medida em que um autor, aquele precisamente que se exprime sobre o objeto da contratransferência, o designa naquilo a que chama o drive parental, necessidade de ter prole, e o drive reparador, necessidade de ir contra a destrutividade natural suposta em todo sujeito enquanto analisável, né? São esses dois drives, então. E aí, Lacan, aqui embaixo, vai dizer: esse drive parental é uma posição educativa, porque os pais são essas pessoas que educam seus filhos, né? Ele vai dizer isso aqui embaixo. E aí, na 250, ele vai lá para o Além do Princípio do Prazer, que eu vou fazer um resumo para vocês aqui, para a gente relembrar esse texto, para entender, então, melhor o que o Lacan está querendo dizer. Então, Além do Princípio do Prazer é um texto de 1920, do Freud. Todos sabem que é um texto importantíssimo, né? É, que é um texto que é, é, teve bastante crítica de alguns psicanalistas que não aceitaram essa ideia da pulsão de morte, enfim. Então vamos lá. Ele começa dizendo assim, ó, o princípio do prazer. O que é o princípio do prazer? Empenho do aparelho psíquico em manter baixa a quantidade de excitação. Aumento de estímulo é sentido então como desprazer, diminuição como prazer.
O princípio do prazer deriva do princípio da constância. É incorreto falar de um império do princípio do prazer nos processos mentais. Até então, Freud sustentava que o princípio do prazer imperava, né, nos processos mentais. Ele diz: é incorreto falar de um império do princípio do prazer nos processos mentais. Se fosse assim, a maioria dos processos psíquicos teria que ser acompanhado de prazer ou levar a ele. A mente tem uma forte tendência ao prazer, mas certas forças o contrariam. A primeira coisa que inibe o princípio do prazer tem o caráter de uma lei, e é muito conhecido por nós, que é o princípio da realidade. Esse último, que é o princípio da realidade, não cria o princípio do prazer, mas exige e consegue postergar a satisfação, renunciar diversas possibilidades de consegui-la e tolerar provisoriamente o desprazer. É um não, e tolerar o desprazer em um comprido rodeio até até o princípio do prazer. O princípio da realidade é um modo de funcionamento secundário e tem o objetivo de preservar o organismo. Entretanto, por muito tempo impera o princípio do prazer, porque as pulsões sexuais são difíceis de educar. Outra fonte de desprazer, também sujeita à lei, é o conflito pulsional. O desenvolvimento em si é traumático porque aquelas pulsões que estão em conflito com o eu, que não podem conjugar-se na unidade abarcadora do eu, são segregadas. E então, esses prazeres que não podem ser realizados são sentidos como desprazer pelo eu. Então, ele está dizendo assim: o princípio do prazer, ele não impera, tem coisas que o contrariam, mas tem coisas que o inibem. Aqui ele está dizendo o que inibe e não do que contraria. O que inibe é a lei. A lei inibe, o recalque, inibe o princípio do prazer. Na segunda parte do texto, ele vai falar então daí da neurose traumática e do jogo infantil, para daí inserir a questão do que está além do princípio do prazer, que é a pulsão de morte. Ele vai dizer assim, que na neurose traumática, a surpresa do trauma causa um terror no sujeito. Por quê? Porque o sujeito não pode ter angústia. Na angústia, ele diz aqui, há algo que protege do horror. Como é uma surpresa, não teve angústia, então é da ordem de um terror. O sujeito fica reconduzido ao trauma o tempo todo, a uma repetição. Os sonhos reconduzem ao trauma. O sujeito, então, está fixado no trauma. Há enigmáticas tendências masoquistas no eu, ele vai dizer a partir disso. E aí, do jogo infantil, que é o Fordá, né, esse que a gente conhece bastante, ele vai dizer: apesar do prazer estar relacionado com a segunda parte da brincadeira, é a primeira que é insistentemente repetida. O Fordar é aquilo que a criancinha joga alguma coisa, que some e depois ela aparece de novo. Ele fala Fordar, né? Fazendo essa. E ele diz: é a primeira parte que é repetida, né? Essas vivências demonstram um prazer de outra índole, mais direto, uma tendência mais originária e algo independente do princípio do prazer. No item 3 do texto, ele diz assim: em seus 25 anos de existência, a psicanálise mudou muito, Freud diz. No início, sua aspiração era aprender, reconstruir e comunicar no momento oportuno o inconsciente oculto para o paciente. Porém, isso não tinha efeitos terapêuticos. O propósito hoje é outro, que é o quê? Incitar o paciente a ter forças para fazer uma construção mediante sua própria recordação. Então, olha como que o analista usa a transferência. Ele usa a transferência para incitar o paciente a ter forças para fazer uma reconstrução mediante sua própria recordação. O centro de gravidade recai, então, sobre as resistências dele, né, do paciente, que vem do eu, que está a serviço do princípio do prazer. A arte, então, é descobrir essas resistências
mostrá-las por meio da influência humana, isso é, no lugar da sugestão que atua como transferência. A transferência é usada para que o paciente prossiga em sua própria construção. É isso. Então, nesse sentido, é fragilizar o eu, né? Fragilizar as resistências que vêm do eu, nesse sentido das resistências. O paciente não recorda tudo. Na verdade, o essencial não é recordado, é repetido como vivência presente. Essa reprodução, com fidelidade não desejada, Freud diz, tem sempre por conteúdo um fragmento de sua vida sexual infantil e, portanto, do complexo de Édipo, e regularmente se encena no terreno da transferência, ou seja, na relação com o psicanalista. A resistência está a serviço do princípio do prazer. Mas e a repetição? A repetição que ele chama de exteriorização forçada do reprimido. Então, o eu falha, né? Eu acho isso importante também de colocar. O eu falha porque existe a repetição. O eu não consegue resistir à repetição. Essa compulsão de repetição fazem retornar vivências passadas que não têm possibilidade alguma de prazer, que não foram satisfeitas no passado. E aí Freud diz, isso é assombroso, que a gente fique repetindo coisas que não têm possibilidade nenhuma de prazer. E aí, aqui é o trecho, né, que a Rosane citou sábado passado e que eu vou citar também no meu trabalho lá para o Encontro Nacional. Freud diz assim: o florescimento precoce da vida sexual infantil estava destinado a sepultar-se porque seus desejos eram inconciliáveis com a realidade. Esse florescimento chegou em seu ápice nas mais penosas ocasiões, em meio a sensações profundamente dolorosas. A perda do amor e o fracasso deixaram como sequela um dano permanente no sentimento de si, uma cicatriz narcisista, que é o suporte do sentimento de inferioridade dos neuróticos. A queixa neurótica de não consigo fazer nada ou tudo que faço é um fracasso vem daí, Freud diz. A relação edípica sucumbiu ao desengano. O ciúme com o nascimento do irmão, prova indubitável da infidelidade do amado ou da amada. Sua tentativa, empreendida com seriedade trágica, a tentativa da criança, ó, empreendida com seriedade trágica, de fazer ele mesmo um filho desse modo, fracassou vergonhosamente. As exigências educacionais, palavras sérias e os castigos terminaram de revelar o alcance da desconsideração, da bofetada que o destino lhe reservou. Então, veja, isso que é a infância lá, o infantil. É uma tragédia. Aham. Uma tragédia. É bofetada, é desengano, é ciúme, é o fracasso. Nada deu certo, vamos dizer, do que a criança queria. Olha o sofrimento, né? Tem sido de desdém. Desdém. É. Chega assim ao fim o amor típico da infância. Aí Freud diz: agora bem, os neuróticos repetem na transferência todas essas ocasiões indesejadas e essas situações afetivamente dolorosas, reanimando-as com grande habilidade. Eu achei isso engraçado, porque veja, a gente fracassa em tudo, mas nisso a gente tem sucesso, fica repetindo essa dor ad eterno, né? Sem chance nenhuma de sucesso. Mais habilidade que arquitetura. Mais habilidade que exatamente. Aí Freud fala, é uma experiência vã. Porém, há uma compulsão de repetição nisso. As pessoas falam de um destino terrível que elas mesmas se colocam, Freud fala. Isso é o que está para além do princípio do prazer. Isso é mais original, é mais elementar, mais pulsional que o princípio do prazer. É mais pulsional que o princípio do prazer, que a compulsão à repetição destrona, tira do trono o princípio do prazer. Né? Então, veja só, Freud é muito claro, e Lacan retoma isso. Então, como dizer que não há compulsão à repetição na transferência? Está no texto do Freud, não é nem Lacan que está interpretando, né? Aí, no capítulo
quarto desse texto, Freud então traz daí a metapsicologia, né? Ele diz assim: Freud fala que o trauma ocorre quando grandes quantidades de excitação rompem a barreira anti-estímulo, que são os órgãos sensoriais. Mas também pensa que isso pode ter a ver com a fantasia. Para o estímulo externo, temos mais proteção. Para o interno, que é a pulsão, nós não temos proteção. Quando há uma grande quantidade de excitação, o sistema, antes de fazer valer o princípio do prazer, precisa ligar essa excitação, ligar esses grandes volumes de estímulo. Então, é um excesso que precisa ser ligado. Como que ele é ligado? Pelo significante, né? A gente faz a ligação pelo significante, coloca em palavra isso, né? Para depois conduzi-lo segundo o princípio do prazer. Então, há investimento livre, uma energia livre que se esforça rumo à descarga imediata e um investimento ligado. A angústia é a última proteção do sujeito, né? A última trincheira, o Freud coloca. É a ausência de angústia na neurose traumática que causa o trauma. Os sonhos repetidos, então, também têm como função causar angústia, Freud vai falar. Né? É uma repetição para ver se causa angústia e se liga, isso que está completamente desligado. Então, aquilo que está para além do princípio do prazer é repetir a experiência com angústia para que não seja sem susto, para que não seja um choque. Repetir a experiência com o organismo mais preparado, vamos dizer assim. É como se fosse assim: se tivesse tido angústia, não teria sido tão horrível. É ligar a energia, porque o princípio do para que o princípio do prazer impere. Isso de ligar a energia livre precisa ser aceito pelo organismo. A ferida física na guerra liga o excesso de excitação. Isso aqui eu achei interessante também para pensar nos adolescentes que se cortam, né? Freud fala que a ferida física tem um efeito de ligar. Aham. A enfermidade orgânica tem um papel na distribuição libidinal. Em casos de melancolia e esquizofrenia, às vezes a enfermidade orgânica cancela temporariamente esses quadros psíquicos, né? Em vez de dizer. Eu acredito que a inferioridade, ou inferioridade orgânica, um problema de saúde, faz com que o sujeito, até isso é uma proteção contra a castração. Até isso. Exatamente. Não é que aponta, é uma proteção. Proteção. Exatamente. Eu acho só pedir. Aham, exatamente. No item 5, aí Freud diz: as pulsões, que são os representantes de todas as forças eficazes que provêm do interior do organismo e se transferem para o aparelho psíquico, é o elemento mais importante. Então, as pulsões são o elemento mais importante e obscuro da investigação psicológica. Então, veja só, isso é muito importante. Porque a pulsão, que aí a gente capta alguma coisa da pulsão pela via da demanda, pela via do significante, veja, ela é altamente obscura. Eu acho isso importantíssimo. É muita pretensão achar que a gente consegue responder à demanda do sujeito. É uma pretensão, porque a pulsão é essa coisa muito enigmática, né? O processo primário são os processos inconscientes em que os investimentos podem se transferir, se deslocar, se condensar de maneira completa e fácil. Diferente do processo secundário, que governa a nossa vida na vigília, quando estamos acordados e que se relaciona ao pré-consciente. Na verdade, o processo primário de energia desligada não está em oposição ao princípio do prazer. Ele simplesmente não o leva em conta, é independente dele. É o que demonstra a compulsão à repetição da transferência. Nem toda repetição, isso também é importante, ó, nem toda repetição está para além do princípio do prazer. E aí ele cita o exemplo das crianças que ficam pedindo para a gente contar a história e você conta errado, você dá uma resumida, porque você já nem está mais com paciência de tanto contar, e ela fala, não era assim. A criança quer a identidade. O Freud diz que isso não está na pulsão de morte. Isso não contraria o princípio do prazer. Isso que quer identidade, tá? Ele diz isso aqui, que essas histórias É o prazer de de ouvir de novo igualzinho a identidade, né? Pelo contrário, no analisando, fica claro que a compulsão à repetição na transferência se situa em todos os sentidos, mais além do princípio do prazer. O paciente se comporta nisso de uma maneira completamente infantil, e assim nos ensina que as marcas minêmicas reprimidas
de suas vivências do tempo primordial não existem em seu interior em estado ligado. Então, isso ficou, né, essa energia livre, assim. E ainda, em certa medida, são insuscetíveis ao processo secundário. Com frequência, essa mesma compulsão à repetição é para nós um estorvo terapêutico. Quando, ao fim da cura, nos empenhamos em conseguir o destacamento completo do paciente com relação ao seu analista. E cabe supor que a obscura angústia dos não familiarizados com a análise, que temem despertar algo que, em sua opinião, seria melhor deixar dormindo, é, no fundo, o medo da emergência dessa compulsão demoníaca. Ó, Andréia, para citar o seu livro aí, dessa compulsão demoníaca. Freud diz então que, no final das contas, toda pulsão tem o mesmo objetivo: retornar ao inanimado, pois a meta da vida é a morte. Então, veja só. A pulsão de vida e a pulsão de morte têm o mesmo objetivo, a morte, porque a meta da vida é a morte, né? Todos morreremos, né? Porém, né, ele vai dizer aqui, né, a primeira pulsão, não, a primeira pulsão é a pulsão de regressar ao inanimado. Porém, decisivos fluxos externos forçam a dar rodeios mais e mais complexos antes de alcançar a meta da morte. Esses rodeios para chegar à morte são os fenômenos vitais. Então, toda pulsão é essencialmente conservadora. Então, a pulsão de vida, que são as pulsões sexuais, conservam a vida por um tempo maior. A pulsão de morte, com sua energia desligada, quer conduzir o organismo à morte por via direta. As pulsões sexuais são as genuínas pulsões de vida. Há um ritmo titubeante na vida dos organismos. Um dos grupos pulsionais se lança impetuoso para a frente para alcançar o mais rápido possível a meta final da vida. O outro, chegando a certo lugar desse caminho, se lança para trás, para tornar a retomá-lo desde certo ponto e assim prolongar a duração do trajeto. Aí eu lembrei daquela frase do Manuel de Barros que eu já coloquei em um trabalho meu. Ando devagar para atrasar o fim do dia, né? Lembrei dessa frase aqui. Então, veja, eu achei que esse texto, relendo agora, e é engraçado porque os meus textos, eles são extremamente rabiscados, e aí eu vou usando cada hora uma caneta, então dá para ver o que que eu li, né, o que que eu destaquei em cada leitura. Mas esse texto, na minha leitura que eu fiz agora, por último, né, é um texto que eu entendi que desidealiza a pulsão de vida. Ele diz: não existe uma. Olha o que que Freud diz. Eu não tinha me dado conta disso em outras leituras. Não existe uma pulsão universal em direção ao progresso evolutivo. Por mais que a orientação nesse sentido siga sendo um fato inquestionável. Então, por mais que haja progresso, não existe uma pulsão em direção ao progresso. Com frequência se percebe que uma evolução em um sentido se paga com uma involução em outro. Para muitos de nós, é difícil renunciar à crença de que no ser humano habita uma pulsão de aperfeiçoamento, que o levou até seu atual nível de rendimento espiritual e de sublimação ética, e que é lícito esperá-lo que veremos a transformação do homem em super-homem. Ele falou, isso é uma ilusão. Que as pessoas. E a gente faz isso, inclusive, às vezes, quando fala da pulsão de vida. Fala, isso é. Aí tá lá, isso é pulsão de vida. Como se a pulsão de vida fosse desligada da pulsão de morte. Para dizer que não é. Só um atraso. Na verdade, é só um atraso, exatamente. Então, A pulsão de vida é conservadora, na verdade. as duas são. Eu tinha lido alguma coisa que a pulsão de morte seria isso que permite o novo, diferente. Eu já vou ler aqui. Aí você vai ver, depois você me diz, ó. Então, não adianta a gente esperar que a gente vai ver o homem se transformando em super-homem. Acontece que, Freud diz, acontece que eu não creio em uma pulsão interior dessa índole e não vejo nenhum caminho que permitiria preservar essa consoladora ilusão. Me parece que a evolução que temos até hoje no ser humano não precisa de uma explicação diversa que a dos animais.
e o infatigável esforço que se observa em uma minoria de indivíduos humanos em direção a um maior aperfeiçoamento, ó, o infatigável esforço que se observa em uma minoria de indivíduos humanos em direção a um aperfeiçoamento, podemos compreender sem violência como resultado da repressão das pulsões. Veja, é a castração que faz a gente ser melhor. Não existe uma pulsão original que vai fazer você. Isso não existe. As duas pulsões tendem ao objetivo da vida, que é a morte. O que faz é a castração. Eu achei isso lindo. Sobre o que se edifica o mais valioso que há na cultura humana. Então, é na repressão das pulsões sobre o que se edifica o que há de mais valioso na cultura humana. A pulsão reprimida nunca cessa de aspirar à sua satisfação, que nunca acontece. Essa diferença entre a satisfação pretendida e a que se consegue é o fator pulsionante que, em alguns poucos indivíduos, pode resultar em aperfeiçoamento. Então, suportar o horror da vida é a castração. Pois E é. não a pulsão de vida. É a castração que faz isso. É muito bonita, né? Eu achei. E aí, no 6, Freud diz: a pulsão de vida, ou as sexuais, né, neutralizam em parte as pulsões de morte. Há um enlace das pulsões. O que a gente vê então é um enlace das pulsões, né? É o que explica certo sadismo na pulsão sexual. E aí Freud fala de fusão, e ele vai falar mais disso, Júlia, lá no Eu e no Isso. Aí ele vai falar mais dessa coisa da fusão das pulsões. É difícil exemplificar a pulsão de morte, mas é fácil, mais fácil é inferi-la. E aí ele cita Platão e Aristófanes, né, que é o que Lacan fala, que segundo Freud trata da origem da pulsão sexual e sua mais importante variação com respeito ao objeto, o anseio de fusionar-se em um só ser, que é essa fusão das pulsões. Então, Freud diz assim: o princípio do prazer não é a mesma coisa que a pulsão de morte, e eles estão fusionados, né? O que a vida é a fusão da pulsão de morte e da pulsão de vida até o fim, né? Vamos dizer assim. É isso que Freud fala aqui nesse texto. Então, eu achei bonito também o texto, porque para a gente pensar essa coisa do desejo do analista, que ele diz que tem que ter uma mudança lá nesse capítulo anterior, tem que ter uma mudança com relação à economia, né? Dessa coisa. E eu acho que a mudança talvez não, né? É provável que seja isso da castração, de... Que no final, Lacan diz que vai ter uma mudança na plasticidade das pulsões. Assim, né? Então, talvez tenha a ver com isso, então, com a castração. Eu acredito. Eu acredito, já que, como a Alba falou lá naquele momento que ela foi no cartéis, né? Que a Janaína chamou, eu não lembro como que era o nome do evento, mas foi aqui no Mato Grosso do Sul, que a análise é sempre um reforço da castração. Você caminha numa análise rumo ao reforço da castração até o horror completo da castração, né? Mas travessias, exatamente. E que Freud está dizendo aqui que é a única chance de alguns poucos indivíduos, né, de se aperfeiçoarem é por meio da castração. Achei belíssimo. Continuando então aqui. E aí tem uma parte do texto aqui, mas isso eu só vou falar por cima aqui na 251, mas se vocês quiserem anotar, porque tem uma parte do texto que foi traduzido como superioridade, que aí Lacan diz, aí esses psicanalistas ingleses estão se apegando nisso para dizer da superioridade do analista, mas a tradução está errada. E na minha tradução nem fala de superioridade, tá? Então nem vou só dizer que a tradução está errada e que isso já foi corrigido nas novas traduções. Está na 251 aqui. E aí ele diz: vamos, pois, voltar a partir do exame das fases e das demandas, das exigências do sujeito, tais como as abordamos em nossas interpretações. E comecemos seguindo a diacronia dita das fases da libido, pela demanda mais simples, aquela que nos referimos tão frequentemente à demanda oral. E aí ele vai falar então da pulsão,
de um jeito muito bonito aqui, muito, né? Muita coisa importante. Ele vai dizer assim, ó, aqui eu vou ler um grande trecho, tá, gente? Ó, na 251, no 2. O que é uma demanda oral? É a demanda de ser alimentado, que se dirige a quem? A quê? Ela se dirige a este outro que espera e que, neste nível primário da enunciação da demanda, pode realmente ser designado como aquilo que chamamos de lugar do outro. Dissemos que toda demanda, pelo fato de ser fala, tende a se estruturar no seguinte: no fato de que ela atrai do outro sua resposta invertida. Ela evoca, por força de sua estrutura, sua própria forma transposta segundo uma certa inversão. Por força da estrutura significante, a demanda de ser alimentado responde assim, e de uma maneira que se pode dizer logicamente contemporânea, a esta demanda no lugar do outro, no nível do outro, a demanda de se deixar alimentar. Bem sabemos disso na experiência. Não está aí a elaboração refinada de um diálogo fictício. É disso que se trata cada vez que explode o menor conflito nesta relação entre a criança e a mãe, que parece ser feita para se fechar de maneira estritamente complementar. O que existe de que responda melhor, aparentemente, à demanda de ser alimentado do que a de deixar-se alimentar? Sabemos, no entanto, que é no próprio modo de confrontamento entre as duas demandas que jaz esse ínfimo gap, essa ânsia, esse rasgão, onde se insinua de uma maneira normal a discordância, o fracasso pré-formado do encontro. Este fracasso consiste justamente em não ser encontro de tendências, mas encontro de demandas. E a demanda, ela conta com significante. Então, a criança quer ser alimentada e a mãe quer que a criança se deixe alimentar, e a gente sabe o quanto que isso já é complicado desde o princípio. Então, de novo, eu digo que se isso nunca pode ser completamente satisfeito, que pretensão do analista achar que ele vai responder a demanda. É que ele vai ser o. Exatamente. No primeiro conflito que explode na relação de alimentação, no encontro da demanda de ser alimentado com a demanda de se deixar alimentar, manifesta-se que esta demanda é transbordada por um desejo, que ela não poderia ser satisfeita sem que esse desejo se saciasse ali. Que é para que esse desejo que transborda a demanda não se sacie que o sujeito que tem fome, pelo fato de que a sua demanda de ser alimentado responde à demanda de se deixar alimentar, responde à demanda de se deixar alimentar, não se deixa alimentar. Veja só, a recusa de alguma forma, a recusa de alguma forma a desaparecer como desejo pelo fato de ser satisfeito como demanda. Veja, o compromisso do sujeito neurótico e o medo dele é de não desejar. Então, ele não quer. Então, é aquilo que Lacan fala depois, mas ele fala aqui também. Não me dê o que eu te peço, porque não é isso. Alguma coisa assim. Aonde que ele fala isso mesmo lá na frente? Aqui ele fala alguma coisa também. Em qual seminário? Mais lá para frente que ele fala. Seminário 20, não é? O 20, 19, 19. 19. 19. Isso. Então, continuando. Que a extinção ou esmagamento da demanda na satisfação não se poderia produzir sem matar o desejo. Veja só, a demanda precisa permanecer insatisfeita estruturalmente para que o sujeito possa ter espaço para o seu desejo. É daí que saem todas essas discordâncias, das quais a mais imajada é aquela da recusa de se deixar alimentar na anorexia dita com maior ou menor justiça nervosa. A gente pensa assim, os filhos desobedientes está tudo bem. Os filhos desobedientes está tudo bem. Já. Encontramos aí essa situação que eu não poderia traduzir melhor senão jogando com os equívocos autorizados pelas sonoridades da fonemática francesa. Não se poderia confessar ao outro aquilo que é o mais primordial, a saber, tu es le désir, que é, ele faz um jogo com tu es le désir, né, que é tu és o desejo e matado o desejo, que são as duas formas de
A ambivalência primeira, própria a toda demanda, é que em toda demanda é igualmente implicado que o sujeito não quer que ela seja satisfeita. O sujeito visa em si a salvaguarda do desejo e testemunha a presença do desejo inominado e cego. Esse desejo o que é? Não o sabemos e podemos responder da maneira mais clássica e mais original. A demanda oral tem um outro sentido além da satisfação da fome. Ela é demanda sexual. Ela é, em seu fundo, nos diz Freud nos três ensaios, canibalismo. E o canibalismo tem um sentido sexual. Ele nos recorda o que está mascarado na primeira formulação freudiana, que alimentar-se está para o homem ligado à boa vontade do outro. Está ligado a este fato por uma relação polar. Existe também esse termo, que não é apenas do pão da boa vontade do outro que o sujeito primitivo tem de se alimentar, mas simplesmente do corpo daquele que o alimenta. Pois é preciso chamar as coisas por seus nomes. A relação sexual é aquilo pelo qual a relação com o outro desemboca numa união de corpos. E a união mais radical é a da absorção original, onde desponta na mira o horizonte do canibalismo, que caracteriza a fase oral como aquilo que ela é na teoria analítica. Eu achei isso aqui fenomenal, né? E aí, aqui mais para baixo, ele diz: a libido sexual é realmente, com efeito, um excedente, mas um excedente que torna inútil toda a satisfação da necessidade ali onde ela se coloca. É a necessidade, e a necessidade é mesmo o caso de dizer se ela recusa essa satisfação para preservar a função do desejo. Eu acho que isso precisa ficar como fundamental, precisa ficar marcado, né? Vocês vão sentir isso imediatamente aqui no finalzinho. No seguinte, pelo simples fato de que a tendência da boca que tem fome se exprime por essa mesma boca numa cadeia significante, entra nela essa possibilidade de designar o alimento que é o desejo. Que alimento? A primeira coisa que resulta disso é que essa boca pode dizer: esse não. E as crianças fazem isso muito rapidamente. Esse eu não quero. Isso não. Como é que é? Aquela criancinha, eu não sei qual psicanalista que uma vez falou assim, que a criancinha fazia uma brincadeira com a mãe. Ela falava: o que você quer para almoçar hoje? Aí ela falava assim: macarrão, se não tiver. Não sei o quê, se não tiver, né? Para dizer assim, recusa do que tem, eu vou querer o que não tem. A negação, o afastamento. Oi. Tem um menininho agora que está Ah, famosinho no Instagram, ah, chama Té, que é um que sabe. Ele é bem pequenininho, ele não sabe falar as palavras, mas ele tenta dizer o nome de todas as comidas. Todas. Então, vai no restaurante, pode pegar um chute. Então, ele tocar aqui assim, os pais, uma tarefa que falam com ele. Então, a demanda dos pais é coma, coma. coma. Aham. E aí come, aí tem lá uma coisa, ele vai no churrascaria e diz, criança não paga, mas o menino come sopa de capelete, come não sei o quê, e agora traz tal coisa, todas essas comidas. E a mãe está muito feliz por essa criança que responde todas as demandas do coma que ela faz essa criança. E é uma gracinha uma criança se fala tanto e come tudo. Hã? Aham. De como a neurose vai existir no ele? Aí, Hã? pois é. Veja só, né? Exatamente, está todo mundo achando bom. Uhum, exatamente. A negação, o afastamento, o eu gosto disso e não de outra coisa do desejo já entra aqui. E aqui explode a especificidade da dimensão do desejo. Daí, a extrema prudência que devemos ter com relação a nossas interpretações no nível do registro oral. Pois, eu o disse, essa demanda se forma no mesmo ponto, no nível do mesmo órgão onde se dirige a tendência. E é aí mesmo que reside o problema. É possível produzir todas as espécies de equívocos ao responder a essa demanda.
Certamente, daquilo que lhe é respondido resulta, afinal, a preservação do campo da fala e, portanto, a possibilidade de reencontrar sempre aí o lugar do desejo. Então, se é para responder alguma coisa, é no sentido de que a fala continue e que a pessoa possa encontrar, então, o lugar do desejo, né? Mas é também a possibilidade de todas as sujeições. Tenta-se impor ao sujeito que, uma vez sua necessidade satisfeita, ele só pode se contentar. Ele falou, isso aqui é o horror. Se contente, né? Daí se fazer da frustração compensada o termo da intervenção analítica, né? Aí ele fala disso da frustração. Tanto tempo a gente estudou, falando de quando se efetiva a neurose, né? Quando podemos dizer uma histeria, uma neurose obsessiva, tanto pelo médico, pela tríade ali de Kahn, mas você vê, né, tanto você deu um exemplo de um sujeitinho aí que parece já um ET, porque responde não à demanda do outro. Sim. Eu quero macarrão, se não tiver. Quando esse exemplo que eu trouxe aqui, que se ele agora me mostrou a página, ele está por tudo também, TikTok, todo esse menino, que é uma coisa de respondo toda a sua demanda. Sim. Tomo a sua demanda como se fosse desejo meu, que é uma coisa da neurose. Isso que ele vai dizer aqui, exatamente. A coisa já nesse objeto oral tão pré-consciente, alguma coisa na estrutura já se repete. Já aparece. Exatamente. E aí, no ponto 3 ele vai falar então agora do que é a demanda na fase anal, né? Ele vai dizer assim: o que é a demanda na fase anal? Todos vocês têm, penso, experiência bastante para que eu não precise ilustrar ainda mais. Que horas são? Gente, eu acho que antes de começar aqui, como eu tô achando que não vai dar tempo, eu já vou trazer uma coisa aqui para vocês, que daí já fica. Lacan, ele diz aqui, ó, lá na página 269, que ele vai retomar isso da demanda oral, da demanda anal, na 2. Ah, tá, no 2 do próximo, do capítulo oral, anal e genital. Ele fala para a gente ler leiam a respeito um tratado daquele autor de que eles falam ao longo dos anos, uma espécie de retorno periódico. Ele sempre retorna esse autor, ó, que é Baltazar Gracian. E aí o livro é Eu Comungatório, né? Eu fui ler esse livro. Falando disso, é. Aí olha só, esse Baltazar, ele é lá de 1600, esse livro dele, e é assim, esse Eu Comungatório aqui é para fazer uma meditação antes, durante e depois a comunhão. A comunhão, esse ritual da Igreja Católica, né? Então, ele dá vários modos de fazer essa meditação, para você entender do que é que se trata. E o Lacan acha interessantíssimo, e é mesmo, como ele apela para essa coisa da pulsão oral, né? Ele diz assim, ó, você vai receber o mesmo verbo encarnado que Maria recebeu em seu ventre. Se a Virgem cheia de virtudes temeu, e você, cheio de culpas, não teme? E aí, para comungar. Deixa eu ver aqui o que eu acho. Depois, peraí, que eu quero achar as partes. Aqui, ó. Para dar essa boca, essa língua saboreadas com o tão divino pão, nas suas doces. O seu dulçor, né? Então ele fala de língua, ele fala de boca, é uma experiência assim que ele fica trazendo, né? E aí cada meditação é sobre uma passagem bíblica, né? Uma é sobre o filho pródigo, uma é sobre o paralítico, enfim, ele vai fazendo essas meditações, mas em tudo ele tem uma coisa assim, ó, necessidade urgente de comer, saciar sua grande fome, né?
Ao invés do saboroso carneiro, você come o filho eterno do Pai. Ele vai falando de um jeito que é completamente assim, chega a ser quase despudorado, se a gente for pensar. Uma erótica, exatamente. Exato. A comunhão, simbolicamente, É um canibalismo. É o canibalismo, é isso que o Lacan fala, exatamente, é o corpo de Cristo. Então, ó, dilata a sua boca para que se encha do melhor manjar, né? É, uma coisa é, que isso vai dar no pior também, essa realidade, que vai dar na agressividade, no sadismo. no sadismo. No sadismo. Sim. Eu vi isso muito lá no Inferno. No Inferno, Dante coloca o exemplo melhor dessa oralidade, o Minotauro, Hum, que inundado do próprio ódio, quando não tinha um outro objeto para comer, ele mordia os seus próprios braços, porque ele estava com tanto ódio e sem poder devorar alguma coisa, ele devorava parte de seu corpo. olha só. Exatamente, porque daí, então, tem isso que o Lacan cita, que eu fui atrás e realmente é o que o Rubem falou, uma erótica, assim, uma coisa, e André falando que dá no pior, e Lacan cita também, e aí eu fui ler esse livro que é muito maravilhoso, que se chama O Mito e o Homem, do Roger Caillois. Vocês conhecem esse livro? Tem até sobre a China, Andréia. Tem um terceiro capítulo que ele vai falar da mitologia chinesa, muito legal. Se você quiser, eu tenho em PDF. Pode passar. Coloca. Então, você tá com a China aí. E aí, gente, nesse livro, O Mito e o Homem, é onde esse autor, que é um antropólogo, ele vai falar do louva-a-Deus, que Lacan também, né? Ele vai falar desse mito do louva-a-Deus. Eu vou falar algumas coisas aqui para vocês, que ele diz assim, ó, a maioria das análises psicanalíticas, ele faz uma crítica, principalmente a Jung, que eu entendi aqui, ó. A maioria das análises psicanalíticas dos mitos são um fracasso. Porém, elas têm o mérito de ter descoberto uma lógica de imaginação afetiva ao definir o processo de transferência, de concentração e de sobredeterminação, e ainda a ideia de complexo, que desempenha papel fundamental na explicação dos mitos. Comparando os modelos mais encerrados de evolução do reino animal, evoluções que terminam no homem e nos insetos, eu nem sabia, mas esses são os modelos mais encerrados de evolução, as que terminam no homem e no inseto. Não é arriscado buscar uma correspondência entre o comportamento de uns e a mitologia dos outros, né? A representação mítica se destina a provocar, na ausência do instinto, olha só, a representação mítica se destina a provocar, na ausência do instinto, o comportamento que seria desencadeado por ele. Essa que é a ideia do autor. Então, nós não temos instinto, e aí a gente faz, então, o quê? Um mito. Um mito diante, né? E aí, ele fala assim também, aí ele diz, sem rito, o mito perde sua razão de ser, sua capacidade de ser vivido. Sem ele, é somente literatura, como a maior parte da mitologia grega na época clássica. Ele diz assim, isso é literatura, que o mito tem que ter o rito, tem que ter um ritual para que se possa efetivamente ser considerado um mito, né? Ele disse sobre dois falando de Édipo. Ah, Ele vai dizer, o mito necessita dos ritos. dos ritos. Da psicanálise, que é o sangue vivo, que é o Édipo. Que é o Édipo. Eu acho que quer dizer que é alguma coisa que organiza a relação do corpo Aham. do ser humano. Isso, e que a gente vive de fato, não é só literatura, né? Isso. Uhum. A biologia comparada pode ajudar muito com preciosas confirmações, já que a representação substitui o instinto e o comportamento real de uma espécie animal pode iluminar as virtualidades psicológicas do homem, né? E ele diz uma coisa aqui na página 38 que eu achei muito maravilhosa, que essas virtualidades instintivas que a gente vê no reino animal,
elas não perecem e podem, inclusive, chegar ao poder. E aí, daí, ele vai falar um pouco do louva-a-Deus, para dizer que existem pessoas que têm essas coisas muito instintivas ainda, mas para falar de instinto mesmo, essa coisa animal, que são essas virtualidades instintivas e que é tão perigoso que essas pessoas, inclusive, podem chegar no poder. Vocês estavam falando essa coisa que é perigoso, estava vendo, escutando por aí de televisão, falando sobre o Delfinete. Aí perguntaram que ele circulou a política brasileira desde 25 até hoje. Aham. Aí perguntaram assim para ele: o que você gosta? Você gosta do poder? Ele não gosta de comer. Gosto de comer. Que você vê? Que coisa. Aham. E aí ele vai trazer então o louva-a-Deus, que eu vou falar um pouquinho aqui para vocês, porque Lacan cita em vários momentos, né? Então eu acho que vale a pena, que é daqui que o Lacan pega, né? Então, os mitos são representações coletivas privilegiadas, apaziguam, confortam ou fazem temer. Por isso, sua ação sobre a afetividade, para ser tão imperativa, se anuncia em qualquer grau como necessariamente mediatizada no indivíduo por uma secreta convergência de seus próprios postulados. Ele diz que é necessário pensar sobre o fenômeno da evocação. Certos objetos ou imagens evocam alguma coisa nas pessoas, impressionam, antes mesmo da representação coletiva. O louva-a-Deus faz isso. Porque aquela pose dele de parece que está rezando, mais a fêmea do louva-a-Deus, na hora da cópula, depois da cópula, ela come a cabeça do macho, algumas vezes, não sempre. E isso eu fui pesquisar, permanece, em certo sentido, inexplicável para a biologia. Porque, assim, Não precisa daquela proteína, digamos. exatamente. Porque, assim, é verdade que as fêmeas que fazem isso parece que nasce mais, tem mais ovinho. Porém, se o macho ficasse vivo e copulasse mais, também seria. Então, não é uma vantagem reprodutiva, vamos dizer assim. Então, permanece. E essa fêmea, então, ela engole a cabeça do. E o louva-a-Deus é um animalzinho, um inseto, ele é super feroz, sorte que ele é desse tamanho, porque ele é super feroz, tá? E ele está no imaginário de diversas culturas, da China, do Egito. Ó, e tem tudo. Gente, tem louva-a-Deus, como é que chama? Mumificado. Foi encontrado louva-a-Deus. É um símbolo, tem a ver com os mortos, tem a ver com um monte de coisa, né? E aí ele diz que o louva-a-Deus, então, é isso, que mesmo antes da representação coletiva, ele causa um estranhamento, porque ele tem uma aparência meio humana, com aquelas mãozinhas, ele tem uma coisa que intriga, assim. Ele pensa que podemos pensar, a partir dele, a mitologia em estado nascente, antes que determinações sociais tenham consolidado sua estrutura. Historicamente, ele representa várias coisas. Se alguém ficava enfermo, é porque olhou para o louva-a-Deus. Ele tem uma força devoradora que tem a ver com a sexualidade e com a nutrição. Então, Lacan evoca isso no próximo capítulo para falar de novo da pulsão oral, né? O aspecto antropomórfico é uma fonte infalível de influência sobre a afetividade humana. Também é o único inseto que tem a faculdade de guiar a cabeça para olhar o que chama a sua atenção. Então, ele não só enxerga, ele olha. Olha, não vai dando medo, ele vai falando desse inseto. Que raio de inseto que é esse? Exatamente. Com isso, ficou nisso. E aí ele fala, é o felino dos insetos, e ainda ele é comparado com os cornos de Mefistófeles, do diabólico. O Lamante, exatamente. Fui assistir um seriado no Netflix, que é uma mulher, é uma assassina. Então, Ah, é colocado Lamante religioso. sim. Sempre tem essa coisa de Deus, porque o nome vem do nome grego, que é mais ou menos assim como um peregrino, que se ajoelha, Ah, porque as fatias da frente menores. Então, sempre é marcado em todas as línguas essa coisa religiosa. essa coisa religiosa no louva-a-Deus. Louva-a-Deus, é. É. E aí ele fala que a partir disso a gente pode, tem um monte de coisa, o mito da vagina dentada pode, né, que tem a ver com essa coisa do louva-a-Deus. O costumes do
louva a Deus, correspondem a um temor muito comum nos homens e é capaz de impressionar vivamente sua imaginação. Aqui uma conduta, lá uma mitologia. Daí ele, né, tá comprovando essa tese dele de que uma conduta animal vira uma coisa mitológica. Então, a função fabuladora no homem ocupa o lugar dos instintos nos animais. E aí ele fala, né, que tem vários mitos em diferentes lugares, de novo, China, Egito, as mulheres que fazem os homens se perder, a Pandora, né, que é fabricada pelos deuses com esse intuito. Aí na Índia tem uma tal de Kritá, não sei como é que se diz, Kritá índias, que são bonecas criadas por feiticeiros, né, as mulheres fatais, mortíferas. E tem mais, o louvo a Deus, depois de decapitado, ainda se mexe, bota ovo e simula estar morto. Depois de morto, ele simula estar morto. Gente, é um bicho que realmente causa nas pessoas, meu Deus do céu. Por isso que o Legal ficou também. O que é difícil até de colocar na linguagem, ele diz. Mesmo morto pode simular a morte. Vocês já Ah, tiveram a experiência de tentar matar um desses, ah. e aí o pessoal fala, não, mas é de Deus. Já. Olha tudo que você tá falando. Se louva a Deus, é. Se der conta. Não é exatamente. E aí, ele fala um pouco do mimetismo do retorno ao inanimado, né? E ele diz assim, ó, o homem não está separado da natureza. As leis biológicas que determinam o comportamento de outras espécies animais são menos aparentes, menos imperativas, não condicionam a ação, mas somente a representação. A estrutura social não é a única que fala sobre o conteúdo do mito. É preciso considerar fatores semifisiológicos, semipsicológicos, constelações afetivas primordiais que só se encontram num homem em estado de virtualidade, mas que correspondem a fatos explícitos e facilmente observáveis no reino da natureza. O correspondente do instinto no animal é a função fabulatória. O louvo a Deus é um mito em ato. O mito é equivalente a um ato. É o que ele diz aqui, então. Então, eu acho que Lacan traz esse livro, que é realmente muito bom e que vale a pena ler, para dizer disso da pulsão também, de como que o ser humano, como é que a gente dá conta da pulsão? É pelo mito, né? E pela fabulação. E as crianças mostram muito isso desde muito pequenininhas, né? Que elas fabulam e é o que elas dão conta de fazer para falar do horror que elas estão vivendo, que a gente viu aqui o que que é a criança, né? E aí, aqui, então, no 3 voltando para 254, que eu acho que é onde eu vou conseguir chegar. Hum, deixa eu ver, mas também, deixa eu só olhar aqui. Eu acho que do resto eu já falei. Tá, daí eu vou falar só do finalzinho depois. Então, aqui no 3, ó. O que é a demanda na fase anal? Todos vocês têm, penso, experiência bastante para que eu não precise ilustrar ainda mais aquilo que vou chamar de demanda de reter o excremento. Na medida em que ela afunda, sem dúvida, alguma coisa que é um desejo de expulsar. Mas isso não é assim tão simples, pois essa expulsão é também exigida, mesmo numa certa hora, pelos pais que educam. Aí é demandado ao sujeito dar alguma coisa que satisfaça, chegado o momento, a expectativa do educador materno. A elaboração que resulta da complexidade dessa demanda merece que nos detenhamos nesse ponto, pois ela é essencial. Observemos que aqui não se trata mais da relação simples entre uma necessidade e uma forma demandada, ligada ao excedente sexual, é outra coisa. É de uma disciplina da necessidade que se trata. E a sexualização só se produz no movimento de retorno à necessidade. É este movimento que, se posso dizer, legitima a necessidade como dom à mãe, a qual espera que a criança satisfaça suas funções e faça emergir, aparecer alguma coisa digna da aprovação geral. Igualmente, o caráter de presente que assume o excremento é bem conhecido e observado desde a origem da experiência analítica. É de tal forma nesse registro que aqui um objeto é vivido que a criança, no excesso de seus transbordamentos ocasionais, o emprega naturalmente, pode-se dizer, por meio de expressão. O presente excrementício faz parte da temática mais antiga da análise.
O campo da dialética anal é o verdadeiro campo da oblatividade. E, em especial, fiz com que observassem que o próprio termo oblatividade é uma fantasia obsessiva. Tudo para o outro. Então, é o menininho que a Andrea... Tudo para o outro. A outra é tudo para ele, né? Diz o obsessivo. E é isso mesmo que ele faz, pois estando na perpétua vertigem da destruição do outro, ele nunca faz o bastante para que o outro se mantenha na existência. Olha aqui que difícil, né? Essa posição também obsessiva. A fase anal se caracteriza pelo seguinte, que o sujeito só satisfaz uma necessidade para a satisfação de um outro. Essa necessidade, ele foi ensinado a retê-la para que ela se funde, se institua unicamente como a ocasião da satisfação do outro, que é o educador. A satisfação da maternagem, da qual faz parte a higiene anal, é inicialmente a do outro. E é na medida em que é um dom que é demandado ao sujeito que se pode dizer que a oblatividade está ligada à esfera das relações da fase anal. Reparem sua consequência. A margem do lugar que resta para o sujeito, em outras palavras, o desejo, vem nessa situação ser simbolizada por aquilo que é suprimido na operação. O desejo literalmente vai à merda. Né? Nessa coisa da demanda, de você ficar respondendo a demanda. Então, veja só como que o analista, gente, vai se pôr nesse lugar de, de drive parental, de educador, né? Ainda mais para um sujeito obsessivo. A simbolização do sujeito como aquilo que vai embora no urinol ou no buraco, nós a reencontramos na experiência como ligado mais profundamente à posição do desejo anal. Tá, agora vamos lá para a página 258 desse capítulo. Ah, tá, Andréia, é umas 2 páginas depois. Ele diz assim, ó. Este é o verdadeiro fundamento de toda uma estrutura que vão reencontrar, radical na fantasia fundamental do obsessivo, especialmente. Este se desvaloriza, coloca fora de si todo o jogo da dialética erótica, finge, como diz o outro, ser seu organizador. É sobre o fundamento da sua própria eliminação que ele funda toda essa fantasia. As coisas aqui estão enraizadas em algo que, uma vez reconhecido, permite-lhes elucidar pontos absolutamente banais. Com efeito, se as coisas estão realmente fixadas no ponto de identificação do sujeito com um pequeno A excrementício, o que iremos ver? Não vamos nos esquecer de que aqui, afinal de contas, não é mais a quem está implicado no nó dramático da necessidade com a demanda que é confiado, ao menos em princípio, o cuidado de articular essa demanda. Em outras palavras, salvo nos quadros de Jerônimo Bosch, não falamos com o próprio traseiro. É Bosch que fala, André? Você sabe? Jerônimo Bosch? Hierônimos, tá. Eu pus aí, Cláudia, você tem o quadro para... Jardim das Delícias. Eu acho que vai ter que jogar no grupo, né? Acho melhor jogar no grupo. É o Jardim das Delícias, isso. Eu vou jogar no grupo. O Bosch excessivo falam com prazer, né? Exatamente, com exceção dele, né, que eu falou aqui. Depois eu mando lá, então. Tá? Eu vou mudar. Ah, tá bom. Na 259. Por etapa, pessoal. Tá? E, no entanto, temos esses curiosos fenômenos de corte seguidos por explosões, que nos fazem entrever a função simbólica da fita excrementícia na própria articulação da fala. Então, veja, né? A pulsão anal relacionada aí com a fala, com a maneira que a gente fala, as explosões, os cortes. Aí, na página seguinte, ele diz: afinal, como vimos, no nível anal, ainda mais que em qualquer outro lugar, devemos ser reservados quanto à compreensão do outro. Toda a compreensão da demanda, com efeito, o implica tão profundamente que devemos pensar 2 vezes antes de irmos ao seu encontro. O que estou querendo dizer com isso? Senão aquilo que vem ao encontro do que vocês todos sabem, pelo menos aqueles que fizeram um pouquinho de trabalho terapêutico, a saber, que ao obsessivo não se deve dar nenhum encorajamento, desculpabilização, até mesmo comentário interpretativo que avance um pouco demais.
Se o fizerem, então deverão ir muito mais longe e vão se ver ascendendo e cedendo para maior dano de vocês a este mecanismo precisamente pelo qual ele quer fazê-los comer, se posso dizer, seu próprio ser. Uma merda. 259, você tá? É. 259. Começa afinal. Esse parágrafo é bem importante. Que aí, como ele diz lá, não respondam a demanda oral, ele diz aqui, não respondam a demanda anal, porque isso pode ser, assim, um horror. E aí, aqui na última página, ele vai dizer aqui, ó, na 260 e 261, na 260, ó, que todo modo prematuro, tá no final, tá do meio para o final, que todo modo prematuro da interpretação é criticável na medida em que esta compreende depressa demais e não percebe que o que há de mais importante a compreender na demanda do analisado é aquilo que está para além da demanda. É a margem da incompreensão, que é a mesma do desejo. E na medida em que isso não é percebido, que uma análise se fecha prematuramente e, em suma, fracassa. A armadilha disserta que, ao interpretar, vocês dão ao sujeito alguma coisa de que se alimenta a fala, até mesmo o próprio livro que está por detrás. A fala permanece, mesmo assim, o lugar de desejo, mesmo que vocês a deem de tal maneira que esse lugar não seja reconhecível, quero dizer, mesmo que ele permaneça, esse lugar, para o desejo do sujeito, inabitável. Responder à demanda de alimento, à demanda frustrada, num significante alimentício, deixa-lhe dito o seguinte: que para além de todo alimento da fala, o que o sujeito realmente necessita é aquilo que ele significa metonimicamente, e que não está em ponto algum dessa fala. E, portanto, a cada vez que vocês introduzem, sem dúvida, são obrigados a isso. A metáfora permanecem na mesma via que dá consistência ao sintoma. Sem dúvida, é um sintoma mais simplificado, mas ainda é um sintoma, pelo menos com relação ao desejo que se trataria de destacar. Se o sujeito está nessa relação singular com o objeto do desejo, é porque ele foi inicialmente ele próprio um objeto de desejo que se encarna. A fala como lugar do desejo é esse poros, onde estão todos os recursos. Olha que lindo. A fala como lugar do desejo é esse poros, onde estão. De novo, exato. Uhum. E o desejo, como Sócrates nos ensinou originalmente a articular, é, antes de tudo, falta de recursos, aporia. Essa aporia absoluta se aproxima da fala adormecida e se faz emprenhar de seu objeto. Olha que coisa linda. O que quer dizer isso, senão que o objeto estava ali e que era ele quem pedia para emergir? E Sócrates, último parágrafo. Sem o saber, quando faz o elogio de Agatão, faz o que quer fazer, a saber, reconduzir Alcebíades a sua alma, fazendo vir à luz esse objeto, que é o objeto de seu desejo. Esse objeto, objetivo e fim de cada um, limitado sem dúvida, porque o todo está mais além, só pode ser concebido como mais além do fim de cada um. Então, o que eu entendi de tudo isso é que o psicanalista ele tá nesse lugar, ele tem que o jogo, pegando a coisa do bridge para fazer uma metáfora, é com a castração que a gente joga. É apontar para a castração, é isso, e não para a completude, não para a satisfação da demanda, porque isso dá no pior, ou não dá em nada, né? Na melhor das hipóteses, não dá em nada, na pior das hipóteses, dá no pior, né? E aí, esse último, gente, ele retoma isso do anal e do oral, daí eu já trouxe para vocês o comungatório, esse livro que eu li, que eu fiz um resumo aqui para vocês, né? O Mito e o Sagrado também está nesse último capítulo aqui. É, E aí, no finalzinho aqui, eu tive que pedir ajuda. Eu acho que isso aqui eu nem preciso dizer, porque a Cláudia vai retomar no próximo, quando vai falar mais da castração, que daí ele traz o falo, né? A questão do falo e tal. Então, eu nem vou falar disso. Mas, gente, só quero dizer assim, que o Lacan, aqui no finalzinho do último capítulo, ele é tão sabido que eu precisei recorrer à nossa colega do Fórum Ticiane, que é uma especialista em latim, para entender o que ele queria dizer. E aí a Ticiane falou, gente, o Lacan, ele não sabia só o superficial, não.
Lacan sabia muito de latim, porque para saber disso que ele fala aqui, tem que ser, ó, o final é no capítulo 15, então, penúltima página. Que é tarde. 273. Na 272 e 73, ele vai falar então aí do falo, né? Que é esse significante organizador, que eu acho que a Cláudia vai falar mais no próximo, nos próximos, né? É, então, eu só vou ler uma partinha aqui para a gente chegar nisso e aí encerra. Na 272, ele diz assim, ó. De uma maneira sem dúvida alusiva, mas não ambígua, quantas mães, todas as mães, diante da torneirinha do pequeno Hans ou de algum outro, seja como for que o chame, farão reflexões como: ele é muito bem dotado, o meu filho. Ou então, você vai ter muitos filhos, fala para o filho, né? Em suma, a apreciação que incide aqui sobre o objeto, este ainda bem parcial, contrasta com a recusa do desejo, no próprio momento do encontro com aquilo que solicita o sujeito no mistério do desejo. A divisão se instaura entre, por um lado, esse objeto que se torna a marca de um interesse privilegiado, que se torna a galma, ou seja, você é bem dotado, você vai ter muitos filhos. Então, ou seja, o objeto que se torna uma galma, a pérola no seio do indivíduo que estremece aqui em torno do ponto pivô de seu advento à plenitude viva. E, por outro lado, uma depreciação do sujeito, porque aí eu não te quero, né? É a mãe dizendo, não, essa mulher não é para essa criança, isso não é para você, né? Então, é a interdição. Ele é apreciado como objeto e ele é depreciado como desejo. E é em torno disso que vão operar as contas e vai girar a instauração do registro do ter. Vale a pena nos determos aqui, vou entrar em mais detalhes. A temática do ter eu a anuncio para vocês há muito tempo através das fórmulas do tipo: o amor é dar o que não se tem. De certo, quando a criança dá o que tem, é na fase anterior, tá? Antes da questão do falo ser o centro aí. O que é que ela tem e em que sentido? Pode certamente fazer girar a dialética do ser e do ter em torno do falo, mas não é para esse lado que vocês devem olhar para bem compreender. Qual é a dimensão nova introduzida pela entrada do drama fálico? O que ele não tem, aquilo que não está à sua disposição naquele ponto de nascimento e de revelação do desejo genital, nada mais é que seu ato. Então a criança não tem o ato. Ele não tem mais nada a não ser uma promissória para o futuro. Ele institui o ato no campo do projeto. Então, tá? É no futuro. E aí que ele traz essa coisa aqui do latim, ó. Ele vai dizer assim, ó. Peço-lhes que observem aqui a força das determinações linguísticas. Assim como o desejo assumiu na conjugação das línguas romanas a conotação de desidério, de luto e de pesar, não é à toa que as formas primitivas do futuro sejam abandonadas por uma referência à voz. Eu cantarei é exatamente o que vocês veem escrito. Eu cantar-ei. Isso vem efetivamente de cantare, eu não sei pronunciar, tá? Mas é cantare rabeum. Rabeum aqui. O que que Lacan vai dizer aqui, ó? Que isso foi suprimido. O cantare rabeum, a gente não tem como traduzir para o português, foi o que a Tiziane me explicou. Mas é uma forma do futuro. O verbo rabeu é o verbo ter. Então veja só o que que Lacan faz um giro aqui. No latim se usava o verbo ter para fazer o futuro. Era o verbo ter, mais o verbo cantare. Cantare, a gente suprimiu isso. Anterior, preciso. Não sei te dizer. Aí você pergunta para ela os detalhes, que é só ele e o Lacan para saber dizer. Eu não sei. Eu sinceramente não sei. Mas o que ela quis dizer, que eu entendi, é que isso foi suprimido. E o Lacan sabe disso, que isso aqui foi suprimido. No futuro, para fazer o futuro, a, a gente usa o verbo ter, mas eu teria tido, eu teria feito, mas a gente não usa para o futuro mais o verbo ter. A gente não usa para o futuro, mas era usado para o futuro. Aí Lacan, Né? Esse haver, ele, ela ela diz que é o ter. o haver. É, A gente tem ter e haver. é. Já que tem dois no latim,
Não sei. Ela disse aqui do ter. E aí tanto do teremos papa, né? Temos papa, do habemos papa, né? Temos papa, vamos dizer assim, né? Enfim. Ela diz que é do verbo ter, mas pode ser do haver também, enfim. Mas eu acho que o que Lacan fala aqui é do ter, porque ele está falando do ter o falo, né? Então a gente suprimiu essa coisa do ter porque a gente pôs no futuro. Eu transarei, né? Eu farei, eu cantarei, é no futuro. Exatamente, né? É no futuro. É porque você tem o significante que você tem uma promissória para o ato que vai ocorrer no futuro, né? É isso que ele está falando do falo aqui. E o falo, E é então, isso que a mãe diz, você vai ter muitos filhos. exatamente. Exatamente. O mais engraçado do seminário de estudo do Ah, marketing, você lembra que ele diz assim, Documento no bolso. que é isso, é um documento que ninguém vai pôr no bolso. tirar do bolso. No futuro. Exatamente. Bem, então é isso, gente. Eu encerro aqui, já esperando a Cláudia nos próximos capítulos. Alguma pergunta, pessoal de casa? Não, aqui não vai perguntar. Tô vendo lá. Ótimo. Se ninguém tiver nenhuma pergunta, que já foram conversando, a gente já foi conversando, né? Alguém aí do online tem alguma colocação para fazer? Ah, ali, ó, série da Netflix, Louva a Deus, História de uma Assassina. É isso que eu tava falando? Ah, não, agora em português? Uhum. Uma série. Bom, muito Priscila, gostei muito da sua fala. Olha, eu vou ter que retornar em Freud, dando os textos aí importantes que você trouxe, gostei demais. Agora deu ruim para mim, né, frente à sua prova. Imagina. Você mandou. Mando, eu mando. Também. Eu vou colocar no grupo também as referências que a Andrea colocou aqui no fórum e aguardo vocês, então, dia 21 de setembro. Eu falei assim, gente, Lacan está sempre me surpreendendo cada vez mais. Eu vou lendo e falo assim, nossa, olha o que mais que ele está dizendo aqui, eu fico encantada. É muito sabido, né? Um grande leitor que ele é muito, né? Muitas coisas. Muito. Ele passou 9 anos estudando chinês. Você vê? Ela de um doido, ele fala daqueles caracteres, dos ideogramas, 9 anos estudando chinês. É muito. Boa, né, Monique? Pois é. Pois é. Isso. Eu acho que pode encerrar aí. Que bom que vocês gostaram. É.